Ranqueando os temas mais importantes em matemática para a FUVEST e em quais temas de matemática você deve focar nessas últimas semanas até a FUVEST primeira fase, tá? Então, se você já está acompanhando o canal, você viu que eu já postei essa organização dos conteúdos de física, de química, e agora vamos fazer com matemática. E aqui eu vou deixar a ordem e quais assuntos você deve focar nessas últimas semanas até a FUVEST primeira fase, tá? Só que eu só quero deixar um ponto aqui que é importante, que é o seguinte: não adianta você saber quais conteúdos você deve focar e não conseguir estudar esses conteúdos a tempo ou estudá-los de maneira correta, tá? Então, se você quiser participar da mentoria específica para a FUVEST, esse intensivo até a primeira e segunda fase da FUVEST, o link está aqui embaixo, tá? Então, nessa mentoria, nesse grupo fechado, eu vou trabalhar esses assuntos de exatos, os conteúdos mais importantes até o dia da FUVEST, trabalhando especificamente em cima da prova, ou seja, não vai ser uma revisão de geometria apenas, vai ser uma revisão de geometria de acordo com os últimos 5, 6 anos de prova da FUVEST, tá? Então, se você quiser participar dessa primeira turma, o link tá aqui embaixo, aqui, tá? E daí eu faço esse acompanhamento pessoal com você, com essa grande ênfase, para se você não gabaritar exatas, pelo menos você chegar muito perto de gabaritar. Mas se você acompanhar a mentoria tudo certinho, tenho certeza que você consegue até gabaritar exatas na FUVEST, porque ela é toda pensada especificamente para a FUVEST. Então o link tá aqui embaixo, certo? Então bora ranquear os temas de matemática. E aqui nessa classificação de se não souber não passa, eu já estou colocando também essa questão de quais conteúdos você vai focar nessa reta final, certo? Então aqui, obviamente, vamos começar com o tema, logicamente, que se você não souber, você não passa, que é matemática básica. Por quê? Sem matemática básica, você não vai ter um entendimento das outras áreas de matemática que de fato são cobradas. Então muitas vezes eu vejo o cara com dificuldade em algum assunto, logaritmo, mas na verdade o cara não tem nenhuma matemática básica bem consolidada. Então, matemática básica, com certeza é essencial, você precisa ter essa fundamentação, certo? E aí vamos para os assuntos que de fato caem nesse, que é a fundamentação para você entender matemática. Então, não vou nem colocar, porque aquilo é um pré-requisito. Vamos colocar os assuntos de fato. Aqui eu já coloco função do primeiro grau e já coloco também função do segundo grau. Não existe prova da FUVEST sem função do primeiro e sem função do segundo grau, tá? E quando eu falo desses temas, é muito comum que você já pense já na questão gráfica, na lei de formação, certo? E isso está correto, porém, quando eu falo dessas funções, eu também estou falando de situações problema que envolvem, para você conseguir resolver, você tem uma função de um segundo grau, uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, assim, quando ele dá um exercício de geometria e ele pede qual o maior valor possível de área. Então, maior valor possível, você pensa qual gráfico assume um valor máximo. Função do função do segundo grau, né? Parábola. Uma parábola com concavidade para baixo, ela assume um ponto de máximo. Então, um exercício da FUVEST, ele trouxe qual é a área máxima, qual é o custo máximo. Você já pensa em uma parábola, o gráfico, né, que a gente trabalha, que assume ponto de máximo. Então, fundamental. E eu também coloco esse assunto aqui que é bem interessante, que é o assunto de PA e também já engloba o PG, tá? PA e PG são fundamentais. A FUVEST tem cobrado, já caiu em prova que a FUVEST cobrou PA e PG na mesma prova, ou seja, é bem fundamental. E PA e PG não é, com certeza, né, não são temas difíceis de você aprender. PA, você aprende em 40 minutos, você já consegue dominar tudo de PA. E PG, a mesma coisa, tá? E, de novo, se você pega FUVESTs antigas, exemplo 2017, 2016, você vai ver que caía uma PA, uma PG muito aritmética mesmo, sabe? Do tipo, sabe-se que a soma dos termos 5 e 7 de uma PA é igual a metade do valor A3 dessa progressão, sabendo que a razão é igual. Ele dava umas relações bem específicas e você tinha que trabalhar muito com a aritmética mesmo. Atualmente não. Atualmente PA e PG, elas vêm muito contextualizadas. Então, uma das últimas questões de PA da FUVEST foi uma questão em relação ao custo de um poço. Ele falava que a cada metro você gastava uma quantia X de dinheiro. Então, você tem um aumento constante. Se você pega uma sequência e você sempre aumenta o mesmo valor, você está somando o valor constante, você está trabalhando com uma PA, né? Então, essa contextualização é bem importante. E em PG,
Tem um ponto que está sendo bem cobrado, que antigamente não era muito cobrado, que é a soma de infinitos termos de uma PG, que é com o sistema para progressão geométrica, porém a razão é menor do que 1. Então você vai ficando com valores cada vez menores do que 1. Até valores muito próximos de 0, mas nunca iguais a 0. E aí você consegue fazer a soma de infinitos termos de uma PG. Isso também tem sido bem cobrado na prova. Então é um importante ponto aí para você frisar, certo? Esse assunto aqui também você vai focar nessas últimas semanas até a FUVEST, que é o assunto de circunferência. Aqui a circunferência que a gente estuda lá na geometria analítica, ou seja, a equação geral e a equação reduzida da circunferência. Esses assuntos aqui são com certeza assuntos muito importantes. Nos últimos anos, todo ano a FUVEST tem cobrado equação de circunferência, e teve um ano, acho que foi 2023 ou 2022, que ela cobrou o quê? Uma circunferência e uma reta, que nem eu estou colocando aqui, ó, no mesmo gráfico. Aí ele pedia uma região que estava fora da reta e dentro da circunferência. Então, você dominar circunferência, equação geral, equação reduzida da circunferência, você está varrendo basicamente os temas, né, que caem na FUVEST dentro de geometria analítica. Tema fundamental, certo? Temas que você não vai estudar, que você não vai focar nada nesses últimos meses. Aqui eu tenho um polígono, né, inscrito numa circunferência, porém aqui você já engloba também triângulo inscrito, circunscrito. Aqui não é que a FUVEST não sabe que esses temas existem. Aqui é assim, são aqueles assuntos muito específicos que a prova não tem cobrado nos últimos anos. Então esse aqui você estudaria só se você já tivesse um domínio muito bom de todas as áreas de matemática e você quisesse se aprofundar para resolver talvez uma situação mais complexa numa segunda fase. Porém, você está nesses últimos meses, se ainda não está dominando matemática, você não vai gastar tempo com triângulo inscrito, circunscrito, porque é uma geometria um pouco mais trabalhosa, você vai ter que melhorar alguns pontos, então assim, não vale a pena você gastar muito tempo com esse tema aqui, certo? Ele é só se sobrar tempo. E outro tema, e esse tema que você descarta, mesmo quando você tem tempo, você não precisa estudá-lo, que é o tema de polinômios. Aqui quando eu falo de polinômios, eu estou falando de Birol-Ruffini, teorema de Girard. Esses temas aqui não caem mais na FUVEST. Quando a gente fala de polinômios, né, o estudo das equações em si, uma equação que é legal você entender é a equação do quarto grau, mas aquilo de você pegar uma equação do quarto grau e fazer uma substituição de variável. Aí uma equação do quarto grau vira uma equação do segundo grau, que a gente já sabe resolver. Mas o estudo dos polinômios em si, divisão de polinômios, usando também Birol-Ruffini, isso você não precisa, a FUVEST não cobra mais, tá? Então, realmente não vale a pena. Assuntos importantes, mas que você não vai dar tanta ênfase nessa reta final, a menos que você já tenha uma ótima base, é a parte de funções trigonométricas seno e cosseno. Seno e cosseno cai na primeira fase, mas muitas vezes é simplesmente uma substituição de valores. Então ele fala assim, eu tenho uma f de x dada por 2 mais seno de x, e ele vai dar alguns pontos e você faz simplesmente uma substituição na equação. Porém, a nível segunda fase, quando a gente pensa em função seno e cosseno, nós estamos trabalhando com aquelas equações onde tem vários parâmetros, sabe? Do tipo f de x é igual a a mais b vezes o seno de cx mais d, né? Cx mais d, tudo dentro do ângulo. Aí é uma abordagem mais de segunda fase, muito importante se você vai ter segunda fase. Mas pensando a nível primeira fase, você está um pouco enrolado e faltam poucas semanas para a FUVEST, não vale a pena você focar tanto, tá? São importantes, mas não tanto assim. Então vou colocar aqui para baixo, tá? Se fosse algo assim, você vai estudar o ano todo, então é um tema importante. Porém, como temos pouco tempo para a FUVEST, não vale tanto a pena você gastar tempo nesse tema, porque é um tema mais trabalhoso, tema um pouco mais demorado, certo? Outro tema que você não vai estudar, esse tema aqui, são as cônicas. Aqui eu coloquei uma hipérbole, né, que nós pensamos em cônicas, hipérbole, elipse. Isso daqui, a FUVEST, ela simplesmente não sabe que existe, né? Eu falo brincando assim, mas é uma forma de falar que, cara, a prova realmente não cobra esse tema. Então, você gastar tempo estudando cônicas, né, as elipses, as hipérboles,
isso aqui não vale a pena, não vale a pena. E então, isso são temas que não são tão legais de estudar, né? Estudar os focos de uma elipse. E esses temas aqui a gente estuda dentro de geometria analítica, né? E eu já coloquei aquele tema importante dentro de geometria analítica, que é a equação da circunferência. Então, quando você for estudar geometria analítica, foca em circunferência, equação geral e equação reduzida. Com isso, você mata as questões da FUVEST de geometria. E cônicas, daqui esquece, você não vai estudar isso daqui, tá? Você não vai estudar isso daqui. E dentro de geometria analítica, um tema importante, mas não tão importante assim, eu vou deixar aqui como importante, tá? Mas não é esse nível de se não souber não passa, é o tema de posições relativas entre retas. Isso aqui também está dentro de geometria analítica, que é quando a gente estuda, né, casos, e quando duas setas são paralelas, quando duas setas são perpendiculares, tá? E aí você trabalha com a relação dos coeficientes. Segunda fase é fundamental, porém para a primeira fase, essa questão de posições relativas não vem sido cobrado. Então assim, não vale a pena você gastar tanta energia, certo? E aí também, hoje eu estou colocando aqui esse assunto realmente só se sobrar tempo, só se você já tiver com uma qualidade muito alta em matemática, acertando de 12 questões de matemática da FUVEST, acertando 11, acertando 10, 9, que é o seguinte, isso aqui é o coeficiente angular da reta, mas aqui eu estou me referindo ao quê? Às equações da reta, a equação paramétrica, que é a equação reduzida. Eu sinceramente nunca resolvi nenhuma equação, nenhuma função do primeiro grau da FUVEST por equação reduzida, por equação paramétrica da reta. Porém, tem pessoas que resolvem e de fato, se você memorizar as fórmulas, você pode acabar resolvendo o exercício de maneira mais rápida. Porém, eu sempre utilizo f de x igual a x mais b e trabalho com isso e com as relações de posição relativa entre retas. Eu nunca de verdade trabalho com equações de reta em si, equação reduzida, equação paramétrica. Então, isso daqui é bem se você já está num ótimo rendimento e você quer ver outras técnicas de trabalhar com função do primeiro grau. Se não, esquece esse tema aqui, certo? Tema fundamental aqui para a nossa primeira fase, a parte de juros e de juros e porcentagem e juros simples e juros compostos, tá? Fundamental, cai todo ano na primeira fase. E como que cai? Tem caído muito aquela questão de prestação, ou seja, você tem um objeto que custa R$1.000, um celular custa R$1.000. Porém, se você for dividir em 3 parcelas, você vai pagar em 3 parcelas de R$400. Os juros já vão estar embutidos dentro de cada uma das parcelas. E daí qual que foi o juros total? Então, sempre com essa questão das compras, tá? É bem importante, tá? E aqui em juros, já entra a parte de porcentagem, por favor, domina a porcentagem, porque teve uma questão da FUVEST, foi 2023 ou 2024, que ele falou assim, que o vendedor, né, ele tinha o custo da maquininha, e que a maquininha cobrava 6% de juros, ou seja, ele deveria cobrar o quê? 6% do preço, tá? Ou seja, teria uns 106%, né, do preço, para ele não ficar no prejuízo. Só que 106% é 1,06%. Tá? E lá nos gabaritos estava 1,6. E eu que teve de aluno que colocou 1,6, pelo amor de Deus, não é 106%. 1,6 é 160%. 106% é 1,06. Então toma cuidado com esses conceitos mais básicos de porcentagem, porque para você se confundir é bem fácil. Às vezes na hora da prova, assim, você tá meio disperso, então você põe assim, ele quer 106%, então 1,6. Não, 1,6 é 160%. 106% é 1,06, tá? Então, bem importante você tá atento a isso, tá? Aqui eu coloquei um assunto que, cara, isso aqui é muito importante, que é o assunto de paralelismo, né? Retas paralelas cortadas por uma mesma transversal formam os mesmos ângulos. Esse conceito aqui é fundamental, porque exercícios muito complexos você resolve
entendendo esse conceito de retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Não é que a FUVEST vai te dar um desenho de retas paralelas e uma transversal. Não. Você vai ter um polígono e dentro desse... Não, você vai ter, por exemplo, um quadrado. Dentro desse quadrado, você vai desenhar um retângulo e vai traçar uma reta. Aí você vai ver, opa, tem duas retas paralelas, as bases do retângulo cortadas por uma mesma reta. Então forma um caso de retas paralelas cortadas por uma transversal. E isso é muito importante porque isso daqui te permite identificar um dos assuntos mais importantes para a prova da FUVEST em geometria, que é a parte de semelhança e congruência. Na mentoria, no intensivo da FUVEST, eu estava resolvendo com um dos alunos a FUVEST 2017, e foi uma FUVEST bem pesada em matemática. E aí teve um tema de geometria, e ele pedia o cálculo da área máxima. Então a gente teve que usar a equação do segundo grau, porém, para descobrir as áreas que ele pedia, você não conseguia descobrir as áreas se você não chegasse em triângulos semelhantes. E como que a gente chegou em triângulos semelhantes? Porque ele foi dando um conjunto de imagens e nós fomos chegando naquilo de retas paralelas cortadas por uma transversal, formando ângulos iguais, e aí nós chegávamos em triângulos semelhantes. Então esse assunto aqui é fundamental, você precisa dominar isso, tá? E aí, falando de geometria, tem esse tema aqui, ó, que é se sobrar tempo você estuda, que é o tema de relações métricas no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, se você não viu ainda essa parte mais aprofundada, ele possui algumas relações métricas bem específicas que te permitem resolver exercícios muito mais complexos, porém, são propriedades que de fato é difícil você demonstrar, então muitas vezes fica mais memorizando. Só que é fácil confundir isso, e quando a gente pensa em exercícios que vão utilizar essas relações métricas, são exercícios mais complexos. Não são exercícios do nível da primeira fase da FUVEST. Relações métricas você usa mais para nível segunda fase, certo? Então, se você está nessa reta final e você tem muita coisa para estudar, você não vai estudar esse tema de relações métricas. Por quê? Um exercício que cobre isso é um exercício muito complexo. Só que se você está atrasado, se você não domina aqueles assuntos mais básicos, você não vai conseguir dar conta. Por mais que você memorize algumas relações métricas, algumas fórmulas, você não vai conseguir resolver um exercício desse. Porque um exercício que cobra relações métricas são exercícios mais complicados mesmo. Então isso aqui é só se você já está no nível muito alto, certo? E aí, tem esse tema aqui, que é realmente, ó, se sobrar tempo, você estuda, eu vou colocar aqui o assunto de matrizes. Por quê? Matrizes caiu na segunda fase da FUVEST 2023 ou 2024. Ela caiu um exercício de matriz na segunda fase, tá? Mas não é a matriz como a gente vê normalmente, sabe? O elemento na linha 1, coluna 1, soma de matriz, matriz transposta, matriz inversa. E esse conhecimento realmente a FUVEST não cobra mais. Porém, ainda vem exercícios contextualizados. Então, o último exercício contextualizado de matriz foi um que ele falava de como funcionava as ligações, era algo assim. Aí ele dava uma situação em que era algo semelhante a uma matriz, então elementos em colunas e linhas. Então, por mais que o conceito de matriz não seja cobrado, assim como determinante, cálculo de determinante para a matriz 4x4, isso daí realmente não cai mais. Apesar disso, o conceito de matriz ainda, ele cai de maneira contextualizada. Mas como cai pouco, então é um assunto de, se sobrar tempo você estuda, tá? Você pega a visão mais geral, porque é cobrado ainda quando está contextualizado, certo? Assunto polêmico aqui, mas eu vou colocar assim, se sobrar tempo você estuda. Se você tá avançado nos estudos, você vai colocar aqui como importante, porque todo ano cai. Porém, você tá atrasado, você não manja muito de matemática, você não vai estudar isso daqui, só se sobrar tempo, que é o tema de probabilidade e análise combinatória. Quase todos os anos a questão mais difícil da prova acaba sendo questão de probabilidade ou análise combinatória. Então pensa comigo, você já tem pouco tempo para estudar, você já não é tão familiarizado com matemática, vale a pena você gastar tempo num tema que muitas vezes é o tema mais avançado na prova? É muito difícil, a questão mais difícil da FUVEST é uma questão de PA. Isso não acontece, PA não é que vem fácil, mas
comparado com probabilidade é bem mais tranquilo de você, né, resolver a questão. Então você vai gastar tempo num tema que não é fácil, dá para ficar extremamente complexo, probabilidade, análise combinatória, sendo que você tem muitos temas que são muito mais fáceis, ou seja, você vai gastar muito menos tempo para entender e você vai conseguir varrer todos os sistemas e marcar mais pontuação na prova. Então realmente não vale a pena você gastar essas últimas semanas em probabilidade. Do tipo assim, eu não sei nada de probabilidade, vou começar a estudar agora. Não vale a pena. O que eu faria? Estuda esses temas mais importantes, porque o tempo que você vai gastar para entender probabilidade, você domina geometria plana, você domina circunferência, PA, juros simples, juros compostos. Então você marca muito mais pontuação. Certo? Tema que, se sobrar, eu vou colocar como importante. Vou colocar como importante. Que é o tema de geometria espacial, tá? Aqui eu coloquei uma pirâmide, mas pirâmide em si, aqui eu deveria ter colocado prisma, cilíndrico, tá? Porque pirâmide em si quase nem cai mais. Mas aqui quando eu falo de geometria espacial, é importante. E o que acontece? Quando a gente pensa em geometria espacial para a FUVEST, geometria espacial, ela é cobrada muito mais simples do que geometria plana. Então, geometria espacial é basicamente cálculo de volume de prisma, cilindro e muito raro de pirâmide, tá? Então você sabe que volume de prisma é a área da base vezes a altura, que volume de cilindro é a área da base vezes a altura, e que a área de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, você está matando muita coisa, tá? Já se foi o tempo em que era pedido, né, a área superficial de um cone, a área superficial total de um cilindro, isso acaba não sendo mais cobrado a nível primeira fase, tá? Mas eu coloquei como importante aqui porque, ó, você aprender a calcular volume de prisma, de cilindro, de pirâmide, isso é muito fácil, é muito rapidinho. A área da base vezes a altura, é basicamente isso. E pirâmide pode sim ser muito complicado, mas a nível da FUVEST ele não pede apótema de pirâmide, não. Isso aqui realmente não cobra. Então eu coloquei como importante porque o cálculo de volume de áreas, né? Cálculo de volume de cilindro, de prisma é algo que cai recorrentemente. E é algo fácil. Realmente, a geometria espacial na FUVEST é a geometria mais simples da prova. Então, vale muito a pena. Em pouquinho tempo, você consegue dominar geometria espacial a nível FUVEST. Obviamente, depois de você ter visto geometria plana, certo? Assunto muito importante, tá? Todo ano cai. Porém, é um assunto que muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais complicado para a maior parte dos alunos, que é o assunto de logaritmo. Logaritmo cai tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E um ponto de atenção aqui é que logaritmo tem sido cada vez mais cobrado junto com função exponencial. Por quê? A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, não é raro a FUVEST cobrar o mesmo gráfico. Ela fala assim, ó, o gráfico de uma função f de x é igual a ax, a elevado a x, ou seja, uma função exponencial, se intercepta com o gráfico de uma função g de x é igual a log de a na base b, ou seja, ele pega e trabalha com uma função exponencial e uma função logarítmica, ambos em o mesmo plano cartesiano. Então, quando tem esse ponto de encontro, isso tem sido cobrado bastante, tá? Coloco como tema importante, tá? Mas não a nível desses outros assuntos, porque, embora todo ano caia, logaritmo às vezes é um assunto mais complicado para a maior parte dos alunos. Então, se você já não é muito familiarizado, não vale a pena você gastar tanto tempo com logaritmo. Tenta garantir as questões de função afim, de função de segundo grau. Depois que dominou esses assuntos, vai para um logaritmo, vai para uma geometria espacial. Vale muito a pena, tá? Então aqui, em geometria plana, cálculo de área de quadriláteros, fundamental, tá? Área de mais básico, quadrado, retângulo, losango, trapézio, fundamental. Trapézio cai muito, tá? Cai muito mesmo. Base maior, mais base menor, vezes altura sobre 2. Importantíssimo, tá? Então aqui, ó, eu vou até tirar essa imagem dessa pirâmide aqui, porque a pirâmide em si não cai. Então eu vou botar isso aqui, ó, que eu não tinha visto antes. Que é o volume dos prismas, então, tá? Então, assim, dominar o volume, área da base vezes altura, você está dominando geometria espacial a nível primeira fase da FUVEST, tá? Aqui é o tema de geometria plana, porém é o tema de polígonos, tá? E quando eu falo de polígonos, o polígono que mais cai
é o hexágono regular. E o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Porém, eu vou colocar aqui, eu poderia colocar como importante, mas não tanto como importante. Por quê? Polígonos cai basicamente hexágono. Você saber cálculos mais aprofundados de polígonos inscritos, isso não cai. Isso não cai. Mas cai sempre uma visão bem rasa, e cai hexágono regular, que é formado por 6 triângulos equiláteros. Então a gente tem uma dualidade ali. Eu vou colocar assim, ó. Se sobrar tempo, você estuda os polígonos, tá? Dominando os quadriláteros, você já está muito bem em geometria, tá? Obviamente, você quer gabaritar matemática, aí você vai para polígonos, tá? Outro teminha aqui, ó, que é o tema de módulo. O tema de módulo. O tema de módulo eu vou deixar como importante, tá? Mas não tanto. Módulo em número de questões não é muito cobrado, porém é um tema simples de você entender, né? Quando você pega uma função modular, a função modular ela não assume valor negativo nesse caso, então ficam gráficos bem característicos, tá? Nível de segunda fase, tem caído bastante até, caiu numa dos últimos anos, acho que na penúltima FUVEST, na antepenúltima, caiu uma questão de módulo e estava bem tranquilo. Você dominando o conceito de módulo é trabalhoso, são questões trabalhosas, mas simples, né? Módulo é um tema que muitas vezes é trabalhoso, mas não é um tema complexo, tipo, meu Deus, como que eu resolvo esse módulo? A nível FUVEST não é tão cobrado assim, sem aprofundamento, tá? Então eu coloco como importante, mas não tanto, tá? A nível primeira fase cai algumas questões, então você vai ver os sistemas aqui mais importantes, vale a pena você ver, tá? Mas foca sempre nesses primeiros temas aqui. E aí esse tema aqui, por último, ele é fundamental, que é área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Você precisa dominar áreas de triângulos e mais de uma forma de calcular a área de triângulo, tá? Se você chega na prova só sabendo calcular a área de triângulo como base vezes altura sobre 2, você tá numa situação não muito legal. Você tem que saber outras formas de calcular. Como que eu calculo a área de um triângulo sabendo dois ângulos apenas sabendo dois lados apenas e o ângulo formado entre esses dois lados? Tem como calcular? Tem como calcular, sabendo apenas dois lados e o ângulo formado entre esses dois lados, você já consegue calcular a área de triângulo, tá? Então isso aqui é bem importante você saber essa outra forma de cálculo, tá? Cálculo de áreas de triângulos, tá? Então essa é uma boa disposição dos temas que você vai estudar, tá? Aqui então você não tá muito bom em matemática, faltam as últimas semanas, esses temas aqui são essenciais você dominar, tá? Porém, o que acontece? Se você for estudar do modo tradicional, esses temas aqui, não dá tempo de você ver todos eles de maneira a se envolver o conteúdo, vou fazer exercícios de fixação. Não, esse é o momento de que, se você estiver atrasado, você precisa dominar o formato da prova, tá? Então, é por isso que eu tô com a mentoria, tá? A primeira turma vai começar essa semana, nesse sábado, então, quer fazer parte, o link tá aqui embaixo, tá no grupo, vou te chamar, entender o seu caso, ver se a mentoria faz sentido para você, tá? Porque aí você consegue varrer todos os sistemas de maneira muito mais rápida, certo? E se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir, de compartilhar, tá? Porque é bem mais da metade, 70% das pessoas que veem os vídeos do canal, 80% quase, não se inscrevem no canal. São pessoas que veem o vídeo, são beneficiadas pelo conteúdo, porém não estão se inscrevendo. E isso é algo que ajuda muito o crescimento do canal. Quanto mais você engajar, curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, isso ajuda no crescimento do canal. Então, se esse vídeo ajudou, já curte o vídeo aqui, já ativa o sininho para você estar por dentro e já se inscreva no canal para você não ficar por fora de nenhum vídeo novo aqui.